Tá conectado. Aí. Oi, Ju. Oi, Patrícia. Eu tô aqui contando pra eles do nosso café. Ah, eu peguei um pedacinho. Ai, que bom. E depois, né, de um belo café, surgiu uma grande amizade, parceria, É né? E hoje a gente pode verdade. estar. Vamos trabalho, E né? um grande parceiro, trabalho, com certeza. E, e nós conhecemos através, né? Eu tava comentando com ele da Guerrilla Way, né? Que foi através do Sim, curso do Ítalo. E sim, hoje a gente pode estar compartilhando a mesma especialização, né? Que é a logoterapia. exatamente. E que foi muito, assim, teve uma influência muito grande sua, né? Já era um tema que eu gostava, eu já Uhum. conhecia um pouco da vida do Viktor Frankl e por sua influência, assim, de ter conhecido e visto como era o seu trabalho, eu falei, eu acho que eu vou entrar nessa também, né? Estudar, conhecer um pouco mais, então estamos aí juntas agora nisso também, né? Uhum, com certeza. O que que você encontrou na logoterapia que te chamou realmente a atenção na teoria? Sobre, assim, o que mais me chamou a atenção dessa linha da psicologia em si, assim, da terapia, é pela forma como o Viktor Frankl vê o homem, né? Ele Sim. não vê o homem só como um organismo orgânico, só como algo biológico, né? Ou algo só psíquico. Ele vê a pessoa como um organismo biopsíquico e espiritual, né? Então Sim. é isso que mais me encantou, assim, é a maneira dele perceber o homem integral, né? Então eu acho que com a Uhum, logoterapia a gente enxerga integralmente, assim, o homem, a pessoa, o paciente que se coloca na nossa frente, né? com Porque, por exemplo, na certeza. ansiedade, né, que é o tema que a gente vai falar, a Uhum, ansiedade ela não é só simplesmente uma alteração de neurotransmissores, né, e que a gente vai dar um remédio e vai melhorar, assim, né, vai muito além disso. E com também não é só a certeza. gente pensar assim, não é só num momento de maior expectativa e que se a gente às vezes só a terapia vai resolver, nem sempre, né? Às vezes o paciente Uhum, precisa da ajuda dessas duas especialidades, né? com Da psicologia certeza. e da psiquiatria. Então, eu acho que isso é o que mais me encantou, assim, né? É ver que tem essa integração. Então, isso Uhum, é uma coisa que eu tenho percebido, assim, nesse último ano, eu acho que eu tenho muito, dei um olhar a mais assim para a psicologia, para a terapia, né? uhum, Porque realmente é necessário, né? O paciente, ele sim. não, só o medicamento não vai, só só prestar atenção também na terapia, também às vezes não caminha, né? Então precisa das duas coisas. Então por Sim. isso que a E eu logoterapia, digo, sim. E eu digo também, na terapia, quando o paciente começa a tomar a medicação, a terapia flui. Você sim. tá ali com ele e ele às vezes tá mais resistente. Ah, não, doutor, isso aqui tá bom, a gente vem aqui, a senhora vai ajudando. Não! Vai lá, bate um papo com a doutora Patrícia. Eu costumo às vezes E. brincar com eles assim que, ó, é como se o remédio fosse, às vezes a gente vai precisar de usar remédio por um longo tempo, né? Mas às vezes tem um Uhum, tempo determinado. Então é como se o remédio fosse um auxílio a mais, assim, uma muleta. Você aham, vai lá na terapia, lá você vai aprender a lidar com as situações da sua vida, mas agora está muito difícil. Então, usa aqui, usa essa muleta para você caminhar. Esses dias eu estava até brincando com um paciente. Falei, ó, quando a gente quebra a perna, já viu o pessoal que quebra a perna, coloquei um monte de parafuso na perna, né? E aí aham. precisa de um acessório, né, para poder ajudar a caminhar, porque ele não pode pôr o pé no chão por enquanto. Uhum, Então, é mais ou menos isso, assim. Então, quando a gente alia a terapia com o tratamento medicamentoso, isso traz um benefício muito grande para o paciente, né? É com muito bom. certeza. Muito bom. Patrícia, já ouviu aquela pergunta assim, doutor, mas quanto tempo que eu tenho que ficar aqui? Toda semana? Eu vou beber esse remédio pro resto da vida? Olha, eu acho que acho que é o que mais acontece na primeira consulta, assim. O paciente primeiro que ele quer saber, vou tomar remédio, não vou tomar remédio. Aí se eu Uhum. decido por tomar remédio, né, eu explico qual é o motivo que ele tem que tomar, porque assim, também é uma coisa que é interessante falar, nem todo mundo precisa de medicação, né? Nem Então, todo às mundo. vezes a gente vai avaliar o paciente de primeira vez e não necessariamente ele precisa de medicação. Hoje de manhã eu atendi uma paciente que inclusive começaram a medicação para ela no pronto-socorro e começaram, eu acho que muito cedo. Ela acabou tendo muito mais efeito colateral do que benefício com a medicação. Eu falei Uhum. para ela, ó, vamos tirar, vamos fazer terapia, porque eu acho que é o que é mais essencial agora. E aí o paciente sempre pergunta, né? Se você fala que tem que ter remédio, ele sempre quer saber, né? Por quanto tempo, como é que é esse remédio, como é que isso vai funcionar. E eu sempre explico, claro que cada doença depende, né? Depende do diagnóstico, depende de Uhum. quanto tempo a gente vai usar a medicação. Tem paciente que vai usar por 6 meses, por um ano, por 2 meses. Existe um tempo. A partir do momento que a gente definiu que precisa,
né, da Sim, medicação, existe um tempo ali, mas isso depende muito da doença. Mas isso é uma pergunta muito recorrente, assim, as pessoas sempre querem saber. sim. E eu gosto de falar muito o seguinte para os pacientes também. Tá, se eu tenho um remédio que vai resolver o problema, por que não? Né? Por que não Exatamente. usá-lo? Não, É. doutor, mas remédio. Gente, tá lá. A medicação, ela vai te ajudar. Por que não? Com certeza. A medicação, ela vem para trazer um benefício, né? E aí a gente Uhum, vai, por exemplo, se aquela, mas eu já tomei um remédio e, sei lá, o efeito colateral não foi bom, não deu certo, às vezes aquela medicação não deu certo, né? uhum, Existem tantas outras, e às vezes naquele momento era o que você precisava, mas a gente sempre tem que reavaliar. E o remédio, ele é importante, ele tem o seu lugar, né? Ele tem o com seu lugar no certeza. tratamento. Uhum. E a questão da guerrilha, a percepção, né? A visão que nós temos assim, do doutor Ítalo, como você usa essa ferramenta no seu dia a dia, enquanto psiquiatra? Eu acho que, assim, foi um crescimento muito grande, né? Para mim, eu acho que dentro do Uhum, meu consultório também me ajudou bastante. Me ajudou a ajudar os pacientes a mergulhar nessa realidade, porque eu acho que isso é muito importante. Pensando nesse tema, né, da ansiedade, está muito uhum, conectado com a sua realidade, com esse momento, e não tentar fugir dele, né? Ou então ficar encontrando outras uhum, rotas de fuga. Isso uhum, é muito importante. Então, eu acho que a maneira como o Ítalo aborda isso, né, lá no curso dele, no Guerrilla Way, então, uhum. isso foi o que foi nos conectando, né? A gente acabou ficando Foi amiga, não só a gente, mas tem um grupo inteiro, um né? grupo. É um monte de gente que está relacionando com isso daí, né? Então eu acho que ajudou muito a conectar o paciente com a realidade, com as pequenas coisas, assim, para a gente não querer também ser herói do dia para a noite, né? Sim. Eu tenho alguns pacientes meus que eu vi que já entrou aqui, eu sempre falo assim para eles, né? No início do tratamento, às vezes, ou tá muito deprimido ou ansioso, por exemplo, nessa época agora de pandemia, eu atendi muitos pacientes que, porque não estão fazendo nada, né? Estão em casa, de quarentena, e eu sempre falo para eles assim, ó, vamos fazer a rotina, assim, mesmo que você não vá sair para trabalhar. Mas uma Uhum, rotina é importante. Então, acorda, arruma sim. sua cama, troca de roupa, passa uma maquiagem. E essas Uhum, coisas, e essas pequenas coisas da realidade, eu acho que o Ítalo abriu meu olhar para isso, né? Eram aham, coisas que eu já percebia, mas ele abriu meu olhar para isso. E eu trago isso muito para o consultório. Eu sempre falo muito para o paciente: não, vamos levantar da cama todo dia de manhã, ter o horário para uhum, acordar. Essa rotina, né? Manter essa rotina ajuda muito, né? No tratamento da ansiedade, né? Que é o grande tema da agora, mas também, assim, em outros, né? Depressão, eu sempre então, falo tudo. para os pacientes que isso é muito importante. Então, eu acho que essa conexão com a realidade é o que mais me ajudou, né? Me ajudou e ajudou a ajudar os pacientes, né? Trazer Uhum, essa realidade, mesmo nas pequenas coisas, né? E às vezes, uma outra coisa também que é interessante, ele sempre fala sobre se colocar aí diante de pequenas frustrações, por exemplo, como o banho gelado, né? aham, Essas pequenas frustrações nos preparam para viver as grandes frustrações, como é o momento de agora, né? Então, assim, uhum, é uma frustração, às vezes, não poder sair para onde quer, não poder comprar o que quer, né? Esses dias eu estava até comentando, acho que foi com um paciente, eu não lembro, que eu queria comprar um presente para uma pessoa e eu não podia, né? Assim, eu tô até saindo de casa para atender no consultório, assim, via online, mas eu não posso sair para ir no shopping, por exemplo, porque está fechado. Imagina, é uma frustração que eu vou ter que uhum. tolerar, né? É uma coisa que eu vou Sim, ter que conseguir suportar. E se a gente não consegue suportar essas pequenas, né, a gente não vai conseguir suportar as grandes. A gente não precisa de esperar grandes eventos para a gente se preparar. A gente vai se preparando com esses pequenos, né? Então, eu acho que isso foi sim, importante. Não sei se você percebe isso também, assim, com os sim, seus com pacientes, né? certeza, com os meus pacientes. E eu compartilho da mesma experiência com você, que você, em relação da circunstância, né, que o Ítalo fala muito. Porque eu saí da graduação e entrei na especialização, então eu vim com muita teoria. Uhum. E quando ele trouxe a prática, o dia a dia, o pequeno, eu falei, poxa, se eu ficar aqui falando de teoria para o paciente, ele não vai entender nada, Com certeza. Mas a né? gente não tá lá para Então, ler. A gente não tá aqui no consultório para ler livro, né, para o paciente, né? com certeza. Então, foi tocar essa realidade fez muita diferença. Fala um Vamos pouquinho falar um para pouquinho a da ansiedade. sociedade, do conceito. Sim. Fala um pouquinho para Então, gente. a ansiedade, ela é algo normal, né, do ser humano. Faz Sim. parte da gente, né? Essa tensão, de certa forma, a gente usa ela para nos impulsionar, né, para tomar as atitudes, né? Uma certa Uhum. tensão, ela, ao longo do dia, se a gente for reparar num dia, né? Hoje, por exemplo, hoje até agora, se a gente for prestar atenção ao longo do dia, a gente passou por momentos de tensão, de maior relaxamento, e essa tensão faz com que a gente
tem uma atitude, né? A gente age diante daquilo ali que se coloca, né? Que nos chama, né? Que está nos convocando. E uma coisa interessante da ansiedade por que ela é normal? Porque a incerteza, ela faz parte da nossa vida, né? Ela é um elemento central, assim, no ser humano. O ser humano, até o Ítalo fala muito isso, assim, acho que ele começa alguns cursos falando, né? O elemento central do ser humano é a dúvida, né? É a dúvida. Nós somos o animal que não sabe o que fazer, né? Nós não somos, a gente não sabe exatamente, não está muito tudo delimitado. Eu costumo falar para os pacientes que ao longo da vida, a gente vai querendo organizar as coisas para que tudo aconteça na nossa vontade. Então, a gente planeja assim, tipo, com 15 anos eu vou fazer isso, com 19 anos eu vou entrar na faculdade, com 25 anos eu vou ter saído da faculdade, com tantos anos eu vou ter casado, eu vou ter tantos filhos. A gente vai planejando. O planejamento, de uma certa forma, isso é bom, né? Mas é que a gente não tem como ter esse controle, né? E quando a gente busca ter esse controle, a gente está querendo ter o controle pelo medo de fracassar, medo de que não dê certo, né? As coisas que a gente planejou. E essa incerteza, ela faz parte da vida. Então, essa ansiedade nos acompanha, né? Uma ansiedade, ela é normal. Essa certa tensão, isso é normal. Então, é esperado. O que é anormal é quando essa tensão ou essa ansiedade, ela persiste, né? E aí ela pode vir a ser causa de sofrimento, e aí ela passa a ser disfuncional, por exemplo. Passa a interferir no sono, no apetite, né? Aí tem paciente que fala que fica ansioso, não come, né? Fica magrinho, chega um consultório Fica magrinho. magrinho, verdade. Aí tem paciente que, não, eu tô ansioso, tô comendo demais, né? Tem um monte de gente na quarentena aí dizendo que tá ganhando um monte de quilos, né? Eu, por exemplo, eu acho que eu devo ter ganhado alguns, não subi na balança ainda. Então, a ansiedade, ela pode gerar essas alterações, né? Aí tem que ver se essa alteração está gerando prejuízo, se é disfuncional. Porque de vez em quando, comer um pouco a mais, porque nossa, por exemplo, aqui eu estava esperando a live, né? Esperando você me chamar e tal. Imagina, é normal, né? Ficar ansiosa, eu não sabia que horas exatamente você ia me chamar, a primeira live que eu tô fazendo e tal, não sei se isso aqui vai ser bom, depois vocês falam aí se for. Agora, uma coisa é, assim, eu tô ansiosa, tava tensa e tal, agora eu já dou uma relaxada. E aí a gente deixa de fazer aquilo, foge, né? Por exemplo, imagina se eu falasse assim, não vou, né? A Juliana vai me chamar aqui, não, eu não vou entrar, eu cancelasse o negócio aqui, fugisse. Aí já passa a ter um prejuízo, né? Aí já passa a ser algo disfuncional. Por exemplo, quando a gente vai apresentar trabalho na escola, né? Na escola, na faculdade, aí a pessoa vai lá apresentar, ela tá um pouco ansiosa, nervosa, preparou, né? Se tava ali se empenhando. E aí chega lá na hora, ela desiste, não dá conta, vai embora, né? Foge da escola, foge da faculdade, porque não quer apresentar o trabalho. Aí a gente já passa a ser uma coisa disfuncional, né? Aí essa ansiedade, ela já tá assim, num nível que a gente precisa de observar. Né? Já não é uma coisa normal, né? Já não passa a ser, já não ajuda mais, porque essa certa tensão ajuda, mas aí quando passa, né, da normalidade, aí a gente já tem que ficar atento. Opa, peraí, tá sendo disfuncional, não tá sendo tão bom assim, né? Sim. Patrícia, e o medo? Qual é a hora que eu percebo que ele também já saiu do meu controle? Porque medo de atravessar a rua a gente precisa ter. Deixa eu ver se o carro não tá vindo. Né? Um cuidado. É uma certa proteção nossa, né? Proteção. Sim, com certeza. E quando eu passo a ter medo do medo, o que está acontecendo comigo? Pois a gente não consegue, tem umas situações que a gente não consegue enfrentar, né? Aí essa tensão que vem da ansiedade, que seria normal, ela passa do limite, né? E engraçado que eu acho que é um sintoma, não sei se no seu caso, mas eu penso que sim, é um sintoma recorrente no consultório, né? Os pacientes falam assim, eu tenho medo. Medo de quê? Não sei, medo de ter medo. Medo de alguma coisa, assim, eles não conseguem definir, né? Não conseguem dar uma substância. E aí eu percebo que quando a gente não consegue dar nome para esse medo, quando a gente, eu vou tentando caminhar com os pacientes, né? Às vezes na primeira consulta eu não consigo, na segunda a gente vai tentando caminhar para dar nome naquilo ali, né? Para definir, assim, para dar uma matéria para o medo. Porque ter medo do medo, ou medo de alguma coisa que eu não sei o que fica muito vago, a gente não consegue agir diante daquilo ali, né? Sim. A gente não consegue agir. O medo, ele é algo também que é natural, como a ansiedade, né? Imagina ter medo de atravessar a rua, medo de, por exemplo, se você está passando numa rua escura, que o poste está desligado, aí você vê uma pessoa assim, andando meio esquisita, você pensa, estou sozinha. É normal ter medo naquela situação. Né? Sim. Agora, tem situações que passa a ser, assim, desesperador, né? Passa a beirar algo que é disfuncional mesmo. Ou então ser disfuncional, né? Imagina, medo de
Vou pensar, não sei se você tem algum exemplo assim de algum paciente, é porque sempre tem uns casos bem diferentes, né? Os pacientes contam assim, eu não sei. Por exemplo, medo de sair, teve uma paciente minha, eu acho que recentemente ela falou assim, eu tenho medo de sair de casa, mas por quê? Porque eu tenho medo de passar mal. Mas você já passou mal na rua? Não, mas eu tenho medo. Aí vai que eu passo mal, não tem ninguém para me ajudar lá, né? Então, assim, Sim. pensa, a pessoa deixa de sair de casa, né? Ela deixa, agora na quarentena tá tudo bem, né? É, tudo Mas, bem. pô, mas fora, né, desse período, imagina, assim, não vai no supermercado. Eu lembro que ela me falou que ela não ia no supermercado sozinha, né? Tinha que ser sempre com Sim. alguém. E se Aham. não tiver alguém, não vai, né? Assim, não vai na consulta se não tiver alguém. Então, esse medo, da mesma forma como a ansiedade, o medo ele passa a ser disfuncional quando ele causa prejuízo, quando a gente deixa de fazer algumas coisas, né? Por Uhum. causa dele. E você Então, falando desse exemplo do medo, de ver alguns exemplos de relacionamento. Ah, uhum. doutor, não sei o que, eu tenho medo de. Não, não, o namoro, eu tô ficando com fulano, começa a ficar sério, eu já quero correr. Porque eu tenho medo. Medo de quê? Não vai que ela quer casar, mas cada medo do compromisso, tudo que gera um compromisso, algo sério, a pessoa quer meio que correr Das daquilo ali. responsabilidadades, né? Medo, assim, de... Tem pacientes meus que às vezes não querem sair de casa, né? Tipo, eu queria, sei lá, queria morar sozinho, mas eu tenho medo, vai que eu não dou conta. Mas tu tem que tentar, né? A gente não tem como ter Aham, certeza. Essa certeza é justamente ficar buscando essa certeza que gera muitos sintomas, né? Buscar sim, essa certeza gera muitos sintomas. com certeza. E diante dessa realidade nossa hoje, de pandemia, o que mais está causando a ansiedade e o medo? Tá Olha, eu levando penso as pessoas que para onde? então, a ansiedade e o medo na pandemia, digamos que é algo natural, né? É normal. A gente Sim, entrou em contato com o que a gente fica negando quase o tempo inteiro, né? inteiro. Que é a Uhum. finitude, que é o fim. Que seja a finitude não Exatamente. só da vida, né? Mas, por exemplo, o Aham, medo de perder o emprego, o medo da empresa quebrar, né? O medo de uma outra pessoa morrer, né? Às vezes não, você não tem medo de que aconteça algo com você, mas tem medo de que aconteça algo com alguém que você ama, né? uhum. Medo de que sei lá, não vou, tem paciente às vezes que tem medo, nossa, eu não sei se eu vou conseguir as minhas receitas, eu não vou sei se eu vou conseguir mais, não é? Atendimento, nossa, vai que, Atendimento. não é? Tem muito isso. Então, assim, a gente está entrando em contato com algo que é real, né? Assim, a gente está entrando em contato com essa finitude mesmo. A gente está entrando em contato, a gente percebe a nossa impotência, na verdade, diante da vida, né? Diante da nossa vida, a gente pensa assim, realmente, eu não mando em nada, né? Não sou eu que estou mandando em nada, eu não sei de nada. Eu Sim, acho que é daí que vem essa ansiedade, o medo na pandemia, né? E é sim. real, assim, é real, a gente só precisa de... Qual que é o nosso movimento diante disso? Eu tô vendo que a minha vida tá desorganizando, porque eu acho que a vida de todo mundo desorganizou, né? De A todo gente tá mundo. falando aqui, fica parecendo que tá tudo bem, né? A gente tá Sim. bonita, assim. Rita, não tá não. Não, mas eu acho que a vida de todo mundo entrou numa certa desordem, né? Eu acho que Com atingiu todo certeza. mundo. E o interessante é a gente pensar a pandemia assim, atingiu não foi só a mim, o meu vizinho, a minha cidade, é o Uhum. meu estado, É o o país, mundo. é todo mundo, né? Você fala disso daqui, na China, em todos os lugares, né? Tá falando disso. Então, é Com algo que é certeza. real, né? Uhum. Agora, diante dessa situação que é real, assim, qual que é o primeiro movimento diante disso? Eu vou negar? Vou fugir? Aí eu acho que aí é que surgem os problemas, sabe? Aí é que Aham. surge o adoecimento. A gente ficar fingindo que não tá acontecendo nada, né? Fingir Aham. que não tô ansiosa não, tá tudo bem. Tá... Quanto mais a gente tem hora que fingir, às vezes tem gente que a gente fala assim, não, vai fingindo que uma hora acontece de verdade. Mas nessa Aham. situação da ansiedade, não é bem assim. Se a gente ficar fingindo que não tá ansiosa, a gente só tá meio que empurrando uma sujeirinha para debaixo do tapete, sabe? Vai Com certeza. acumulando, a gente não fala, né? Sim. Falar é importante. Uhum. Então, por exemplo, você começou a atender, né? Você acabava voltando mais cedo, né? Foi, Para os voltei mais atendimentos. cedo. E isso é Foi. importante demais, assim. Eu acho que foi muito bom, assim. Foi algo muito bom que você pode fazer para os seus pacientes, né? Porque Uhum. as pessoas precisam ter um lugar de falar, né? De Quando a gente falar, com está certeza. nessa ansiedade, nesse medo, a gente precisa ter um lugar para Uhum. falar, para abrir. Eu acho que você deve ter percebido isso, né? Assim, que Sim, foi importante. muito. Muito importante. Foi muito importante. Muitos pacientes que estavam perdidos. Gente, teve paciente que estava assim, ok, bem, né? Entreguei ele lá em dezembro, para Paris, tava tudo ok. Eu pari, o povo surtou. Não é porque você pariu, né? Porque a pandemia apareceu. Foi, a pandemia apareceu e chegou, né, com essa novidade. E você ia falando da finitude, né? E eu ia refletindo com muitos pacientes,
O que que é o medo de todo mundo? De sair fora, né? Ok, tem que ficar em casa. Mas por que que ninguém quer sair para fora? Porque está com medo da morte, né? Porque Uhum, o vírus, com ele não certeza. veio como uma gripe comum. Ele veio com o sobrenome dele é morte, né? Aham, Não toque, porque você vai morrer. E aí eu fui com trazendo certeza. muitos, né, para uma reflexão. Tá, a morte vai chegar com vírus ou sem vírus. Uhum, A morte tá aí, ela vai chegar. uhum, E se a gente não enfrentar o morrer com uma certa leveza, eu sei que não é um assunto leve, fácil, mas se ele não trazer ele para a realidade e ficar só no imaginário, pronto, só precisa disso para ser um gatilho de ansiedade, exatamente. né? E esses Então, gatilhos são importantes da gente prestar atenção, né? com certeza. Quando eu estou tratando os pacientes, eu sempre falo assim, começa a prestar atenção assim, no que está causando isso. Uhum, Por que que você está desse jeito? Por que que piorou? Tava tudo bem, e aí uhum, no meio do dia, ou no outro dia, por exemplo, às vezes fica um, dois dias bom, e no terceiro dia, será que teve um gatilho para isso? Será que teve uhum, alguma coisa que alguém falou, ou que você pensou? A gente uhum. começar a ter essa sensibilidade, assim, para esses gatilhos, isso é importante. Muito. E falando, por exemplo, da finitude que você falou, não só pensar na questão da morte também, né? Isso é importante. Eu acho que refletir sobre a morte é um tema muito importante e Sim. que veio num momento, assim, né, que é bom, assim. Eu acho que essa geração nossa que estava muito soft, assim, né, tipo, tá tudo bem, né, tá tudo sempre muito bom. Nessa época de pandemia agora, eu acho que é uma semana atrás, mais ou menos, ficou sem energia lá em casa umas 26 horas. Nossa. Ficou um dia inteiro, né? Aí você pensar assim, poxa, já eu tava aqui pensando, já tô na pandemia, ainda não tenho energia, não posso carregar o celular, né? Não posso fazer um monte de coisa. Tipo, ler livro à noite, porque acabou a tarde, quando eu cheguei em casa à noite, queria ler, não tinha como, tinha que ler à luz de vela. Eu pensei assim, poxa, a gente tem tantas facilidades, né? É tão mais Uhum. fácil hoje ficar em casa do que era há muito, por exemplo, na época dos nossos avós, eu acho que se eles estivessem vivendo esse momento, seria muito mais penoso, né? Mas a gente Sim, pensar que não é muito mais, assim, e a gente muito. pensar que essas perdas, elas são importantes, né? Essas possibilidades de perda. Então a gente Uhum. começar a refletir sobre essa questão da morte e de outras perdas também, como eu falei, do trabalho, amigos, relacionamento, Tudo. né? Tem um tanto de gente que, sei lá, acabou namoro, ou não começou namoro, ou começou nessa época de pandemia, né? Sim, Como a gente lida com vida, a gente sabe de tantas histórias, né? E assim, muitas e tudo histórias. isso voltado nessa questão da pandemia. Isso faz com que a gente reflita, né? Sim, O que a gente está fazendo com a nossa vida, assim, né? Aonde que a gente quer chegar? Se eu sim. morrer hoje, assim, quem eu sou? O que que eu Quem eu fiz, sou. né? Uhum. O que que eu É. fiz? E eu acho que essa reflexão é o que a gente tinha que levar disso, né? Uhum. Levar para não só nesse momento, assim, mas perdurar por um tempo, assim, para a gente refletir mesmo de fato do que a gente está fazendo, né? Com certeza. Refletir sobre isso, acho que é uma outra forma também de nos ajudar, né? É o que Franca fala, né? Que ele deixou como lição para logoterapia, né? Que eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida. Uhum. Eu A gente vivi tem que encontrar o sentido dela, né? o sentido dela, com certeza. Se eu não resgatar, se eu passar pela vida, não dá, Uhum. né? A gente não pode só passar, a gente tem que viver a vida e resgatar o sentido. E qual que é o sentido da vida? Se deparar com a própria vida, né? Exatamente. E não é, a gente for pensar assim, não, o sentido da vida, pensar de uma maneira ampla, né? Nossa, eu tenho que ter Ah, isso aqui. Não, assim, o sentido de agora, assim, pensa, às vezes a gente pensar pequenininho, né? Agora, nesse é momento. agora, aqui. Qual que é o sentido aqui? Exatamente. Nesse Qual que é o lugar, assim, sentido nesse lugar? nesse lugar, diante dessa pessoa, né? Eu acho que isso Uhum. é uma outra coisa importante também, assim. Por exemplo, nessa situação da pandemia, de ansiedade, que a gente está em casa sem fazer nada, um monte de gente preocupado, assim, tá bom, mas diante dessa situação que eu estou, assim, nesse lugar, com essa família que eu estou, ou então às vezes você está sozinho, qual que é o sentido disso, né? Aonde eu posso encontrar algo maior, uma motivação maior para isso que eu estou vivendo agora? Então, eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu acho interessante também, Ju, não sei se você chegou a pensar sobre isso, mas as relações nesse momento, assim, dessa pandemia, porque como a gente está privado, né, de relacionamentos físicos, né, de um Sim, contato físico maior, sim. Um a gente abraço. um abraço, né, e às vezes até nem de um abraço, assim, tipo um oi, né, de longe, Aham. encontrar gente, né, encontrar gente.
Eu ainda encontro de vez em quando as pessoas, mas quase não tem ninguém na rua, né? Então, no Aham. consultório eu atendo todo mundo assim, né? Desse jeito, virtualmente. Sim, Eu encontro poucas pessoas, a secretária, né? O pessoal no plantão e tal. Mas esse contato, ele é importante. A gente mantém isso, mesmo que virtualmente também é importante, né? Então, é sim, uma outra forma da gente encontrar um equilíbrio, né? Meditar sobre isso que a gente está vivendo, né? Sobre a morte, sobre a finitude, as possibilidades que isso nos dá, né? E também continuar criando esses laços, né? Esses laços de amizade. Porque isso também faz com que crie uma possibilidade de resiliência, né? Que é sim. uma forma de enfrentar, né? De enfrentar essa realidade que se coloca diante de nós. Né? Como é que eu posso Uhum. enfrentar isso? Eu sempre falo para os pacientes, eu falo assim, eu tenho que falar, sabe? A gente tem que. A terapia Fala. ela serve para isso. Aham. Mas se você não está fazendo terapia, assim, fala com alguém, fala com, sei lá, seu pai, sua mãe, fala com seu amigo. Tem alguém com quem você possa falar, conversar. Sim, É igual o que eu falei do fingir, né? O fingir que tá tudo é, bem. sim, tá tudo bem, não dá. Isso não vai funcionar. E eu acho que veio, assim, a gente tem que começar a olhar também qual o lado positivo, né? O que que vai. A pandemia vai passar, o que que vai ficar, Sim, sim. né? O que que vai ficar? Hoje mesmo eu tive a experiência, hoje é aniversário de uma comadre minha. A gente não pode se encontrar. Liguei para uma amiga, pedi uma flor, mandei, né? Nossa, ela ficou tão feliz, já ligou, já manifestou, né? Se eu ficar só aqui chorando, sentada na poltrona, ai, não posso ir lá ver minha comadre. Ai, olha aí, olha o que essa pandemia fez com a gente. Gente, eu inovei, eu fiz algo diferente. Pois é, eu ia falar isso, às vezes você nem iria dar essa flor, né? Nem Se iria, porque. fosse, se fosse, você pudesse encontrar ela pessoalmente, você ia levar um outro presente, assim, mesmo. Você não iria Aham, levar a flor. E a flor tem um significado tão, tão bonito, tão amplo, né? Aquilo tão ali diz amplo. tanto, é um gesto de carinho. Ela Aham, vai enfeitar a casa e vai trazer beleza, né, pro lugar. Ela vai ficar olhando ali aquela flor por um bom tempo, até ela murchar e tal. com Às vezes ela certeza. pode até pôr a florzinha para secar e guardar ela por muito tempo, né? Eu Uhum. tenho lá no meu altarzinho, tem umas florzinhas secas as últimas que eu tenho lá, é de um casamento de uma amiga minha. E aí a gente colocou para secar, eu e minha irmã, e aquilo ali é um símbolo de alguma coisa, de um Com carinho, de um certeza. gesto, de algo que aconteceu de bom, né? Então, saber Uhum. também enfrentar, uai, é o que dá para fazer agora, né? E às vezes Sim, é o que dá. guardar essas pequenas recordações, porque isso lá na frente vai continuar tendo significado, né? Tem um Uhum. significado agora e vai ter um significado daqui a pouco também. Com certeza. E aproveitar esse momento que a gente está vivendo de quarentena para olhar para a ansiedade, cuidar dela, dar nome e não perder a oportunidade. Porque se eu Uhum, ficar só com o movimento negativo da ansiedade, a pandemia vai passar. Eu não vivi o momento de estar em família, uhum, perdi, porque eu fiquei olhando só para minha ansiedade, só para o meu medo e o uhum. pânico do mundo e perdeu a oportunidade. Né? Quantas famílias estão tendo a oportunidade de estar juntos? Esse momento é um momento de oportunidade de crescimento, né? De Com amadurecer, certeza, de de perceber amadurecer. de que você é capaz mais do que você faz, né? Sim. Porque a gente está realmente sendo exigido, né? A fazer mais do que Uhum. o que a gente fazia antes. Não necessariamente fazer coisas, atos concretos, materiais, assim, mas fazer algo por alguém, ligar para alguém. Tem um tanto de gente que, sei lá, que às vezes a gente não conversa há muito tempo, quer se encontrar. A gente antes da pandemia, né? Eu ia te visitar para conhecer o Joaquim, Aham, pois e é. assim, às vezes eu tenho outras amigas também. Antes de falar com você, na época que Uhum. ia começar ainda, lá pro dia 14, Aham. estava indo para Brasília. Eu falei com uma amiga, eu falei assim, pô, Alessandra, eu não vou na sua casa porque eu tô gripada, eu tava gripada. Uhum. Eu não vou na sua casa porque eu tô gripada, senão depois vai que eu passo o gripe pro Fabiano, mas nem era questão do Covid ainda, né? Tipo, não tinha chegado Aham. essa história aqui ainda. E aí eu acabei não indo, né? Assim, não tive essa oportunidade de ir, mas eu tenho a oportunidade de falar com ela. Assim, que seja um FaceTime, de ligar, né? Aham, A gente com tem a certeza. oportunidade, aproveitar a oportunidade que a gente tem agora, né? A gente está tendo Uhum. muitas oportunidades, não só de refletir, né, de fazer essas reflexões Uhum. profundas, mas também de crescer, né, de amadurecer, de ver que a gente é capaz de outras coisas. Né? Com E, certeza. E não tem maturidade sem a via do sofrimento, né, né? ela é importante, né? É Ela é importante. importante. Então, eu acho assim, que a gente pode colocar como um sofrimento todo esse processo atual, sim. Então, eu acredito que nós, individualmente, e a humanidade vai sair desse processo melhor. Porque esse Com processo de certeza. sofrimento vai nos amadurecer enquanto pessoa, enquanto humanidade, enquanto mundo. A gente vai ter assim
um período pós-pandemia, né? Assim, tipo, vai ser Sim, marcado. Eu acho que vão ter gerações impactadas com isso, porque isso foi um impacto muito grande no mundo inteiro, né? muito no mundo. Uma amiga minha nasceu a bebezinha dela agora, minha filhada, e aí eu até estava conversando com ela, assim, a geração, por exemplo, da Tereza, ela vai ser impactada por isso. Ela Vai. vai contar assim, né? Quando eu nasci, estava na pandemia. As mães, as minhas tias, né? Nós somos algumas amigas, assim, as minhas tias só me conheceram depois de tanto tempo, né? Porque ninguém conheceu ela ainda, né? Então, Uhum. assim, tá todo mundo esperando, né? Para conhecer, para saber, para carregar no colo. E ela vai ter história para contar disso, né? A minha vida, porque a vida dela vai ser impactada com isso, não é só dela, mas como a nossa, né? Vão ter gerações que vão ser impactadas com isso, e eu acho que de uma forma positiva. A Aham. gente teremos uma geração mais próxima, assim, mais resiliente, né? Com mais capacidade de Acredito. enfrentar o Uhum. sofrimento do que a nossa geração agora, né? A gente está Com tendo que correr certeza. atrás de muita coisa, né? Eu acho que os Uhum. pequenininhos agora, quando eles estiverem mais velhos, assim, eu acho que isso é bom também para os pais que estão aqui ouvindo a gente, conversar com os filhos, né? Contar o que está acontecendo. Isso é Uhum. importante. Contar, Com certeza. explicar, né? Contar. Explicar por que não pode sair de casa, explicar o que é Uhum. a doença, por que tem que lavar a mão algumas vezes, o que está acontecendo, para colocar, inserir ela dentro da realidade. Porque simplesmente Com ela estava no certeza. colégio, né? Numa época de férias, As ela sabe que não férias. é época de férias, e aí do nada ela se encontra em casa, assim, com o pai e mãe dentro de casa. Assim, como assim? Ué, meu pai e minha mãe nunca ficam em casa, né? Se forem pais que Aham. trabalham. Ué, mas como que é isso, né? Então, Com certeza. conversar com as crianças, isso é importante, né? Contar para eles, Aham. porque isso a gente vai criando essa inserção na realidade, né? Deles também, né? Dos pequenininhos, porque lá na frente eles vão ser adultos, né? E eles vão ter que também enfrentar alguns outros sofrimentos. E ter passado por isso, eu acho que vai ser muito importante para eles também. Vai ser uma geração, penso que muito mais fortalecida. Com certeza. Uma geração melhor do que a nossa. Melhor do que a gente. Espero. É, espero. Eu até ouvi de um psiquiatra, assim, que, por exemplo, a pandemia vai passar, né? A pandemia vai Vai passar, passar. isso vai acontecer, isso é um fato, que vai vir um vírus, vai contagiar um monte de gente, algumas pessoas vão morrer, outras não, ela vai passar. Igual toda doença que tem surto, né? Sai surto de sarampo, surto de ebola, vem o Uhum. surto, daqui a pouco isso vai Sim. melhorar. E aí as pessoas vão criar imunidade, né, para Sim. esse vírus, né? Só que, por exemplo, não tem como criar uma imunidade psíquica agora, né? Não. Isso é com o tempo. Isso é com o tempo. Ontem. Digamos que essa imunidade psíquica, ela de certa forma, a gente pode comparar à resiliência, né? E isso vai vir, mas é com o tempo. Uhum. Não é como a imunidade do vírus que acontece de uma forma um pouco mais rápida. Porque a Aham. pandemia do vírus, ela passa de uma forma mais rápida. Agora, aí vai ficar essa pandemia da saúde mental, né? Então, Com vai ficar certeza. ainda, assim, a gente vai receber muitos pacientes. A gente já tem uma demanda um pouco maior agora, mas a gente vai perceber que ao longo do tempo isso vai aumentar, né? Porque as Sim. pessoas estão muito impactadas, né, psiquicamente. E a intenção aqui é justamente, às vezes, com a nossa conversa e tentando Certo. ajudar, né, quem tá nos ouvindo, Sim. assim, para que o que eu posso fazer, né? Porque impactado todo mundo vai ser. Agora, o que eu vou fazer disso? O que que eu vou fazer disso? Com Eu vou certeza. fugir, né? Vou fugir, por exemplo, tem várias formas de fuga, né, que as pessoas usam. Fingir que não está acontecendo, né? Que eu já tinha falado, às Aham. vezes usar drogas, fugir de alguma forma, por exemplo, do trabalho, entrar às vezes numa tristeza extrema, que isso acaba às vezes Uhum. gerando uma necessidade de usar medicação, né? Então, assim, E existem outra várias coisa, formas de fugir, né? aham. O que a gente E não pode é até deixar na isso alegria, acontecer. Patrícia. Não sei se você já teve paciente que chega sorrindo, alegre, e no fundo tem uma depressão ali, É. né? Porque a pessoa faz de conta, agora eu tenho que ser forte, vamos pôr, alguém da família perdeu o emprego, aí faz, não, mas eu tenho que ser forte, tenho que ser forte. Aí daqui um ano, daqui alguns meses, vai chegar para mim, para você, não, mas estava tudo bem. O gatilho foi aqui na pandemia. E a Uhum, pessoa passou despercebida. Porque com ela tinha que certeza. ser forte no momento da pandemia. E quando você Essa for, né? resiliência ela vai sendo criada aos poucos, né? Então, assim, a Uhum. pandemia do vírus vai passar, vai ficar essa pandemia, eu penso, né, da saúde mental, né? E a gente vai criar uma imunidade psíquica, mas isso é com o tempo. É um Com o tempo. tempo. Vai ser um tempo de enfrentamento, né? Então a Uhum. gente tem, é o que a gente, vamos ver o que a gente pode fazer agora para que isso diminua, né? Nós, cada um, Uhum. assim, na sua realidade, diante das suas Uhum. situações, das suas dificuldades, o que eu posso fazer agora?
Eu acho que assim, isso é uma coisa que acho que tem muita gente falando sobre isso, assim, evitar um pouco ficar falando só disso, né? Ficar vendo notícias, né? Porque Notícias, ó, sério. conversar, partilhar com as pessoas, isso é bom. Mas Uhum. agora, se bombardear de um monte de notícias, né? Tem gente que Não dá. acorda olhando o WhatsApp ou YouTube ou um monte de coisas assim e se enche o tempo Aham, inteiro desse conteúdo. Não, você quer saber das notícias? Tudo bem, eu acho que é uma boa, né? Tá tudo bem aham. saber. Mas reserva um tempo, né? Sei lá, hora do Sim. almoço, de É, manhã. uma vez por dia tá ótimo. Uma vez, tá É, bom. não Eu precisa, brinco pode ser com um os meus diazinho, um pacientes dia assim, faz jejum, né? Vamos fazer jejum de de notícia. notícia. Vamos fazer jejum de Bem, notícia. é, Pra porque ver se todo mundo quer diminui um saber. pouco. Uhum, todo mundo quer saber da tal curva. Cadê a curva? Cadê a curva? E aí toda hora fica lá olhando, atualizando o número. Não dá. Você não tá dando conta, E o vê que uma que vez tem por dia. acontecido? Assim? Nas notícias Uhum. só tem esse tipo falando de morte, 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 morte. Morte, Morreu morte, tantos, morte. morreu isso, morreu aquilo. Morreu. Mas ninguém fala assim de quantos sobreviveram. São Nem eu. raras, né? Teve uma notícia recente, eu acho que agora. Eu não sei se foi segunda, não sei. Eu vi essa semana uma senhora de 98 anos, eu não sei se foi aqui no Brasil, mas penso que sim. Que ela sobreviveu, né? Ficou infectada, ficou Uhum. no hospital um tempo e tal, e saiu do hospital, tava lá toda bonitinha, tem até uma fotinha dela na cadeira de roda. Assim, essas notícias, elas são pouco divulgadas. Não foi só essa Foi. senhora que sobreviveu, né? Não, Sobreviveu muito mais, muitos. é muito Muito mais mais. gente sobrevive do que Sobrevivem gente que não, que morre. que morre, né? Sim. Então, a gente só escuta as notícias, a parte ruim, né? A gente não tá vendo, Só a enxergando o parte. lado positivo. Uhum. Então, por isso que Sim. se encher de muito de notícias, de uma certa forma, não é muito bom. Porque as notícias, geralmente, elas não são muito positivas, não. Elas não ajudam. Não mesmo. Ai, ai. Eu acho que é isso, Uma outra Patrícia, de coisa, verdade. Sim, pode falar. vou comentar uma coisa que eu não sei se tem alguém aqui que é profissional da saúde, né? Quem está na linha de frente. Eu acho que essas pessoas, além de estarem enfrentando essa ansiedade que a gente está, né? Que é Uhum. normal, assim, todo mundo está ansioso, né? Nesse momento. Aham. Eles enfrentam uma ansiedade ainda maior, que é realmente lidar, né? Com os pacientes ali, né? Sim. Lidar com os pacientes ou que têm Covid, ou que estão esperando, tá naquela tensão de não sei se é ou não é. Então, só um recado, assim, não sei, acho que o nome seria recado mesmo. De que a ansiedade neles pode ser um pouco maior, assim, para eles se observarem, porque lidar com essa situação, tanto de frente mesmo, ali, com a Aham. própria doença, né, como lidar Sim. com a pandemia de uma maneira geral, isso pode aumentar muito a ansiedade. Então, procurar Muito. ajuda, às vezes, é uma forma de evitar com que isso progrida, né, para uma Uhum. ansiedade, às vezes, patológica, que precise de tratamento, né, então, Sim. para o impacto ser menor. Então, eu acho que a ajuda para essas pessoas é imprescindível. O pessoal tem até feito, né? Uns grupos assim, que eu ouvi Sim. falar, que, É. que eu E acho que eu é acho que interessante. a gente colocar aqui também, acho que esse momento também é à disposição, porque muita gente não tá, às Sim. vezes se percebe, ansioso, tem alguma coisa errada, mas não consegue dar o nome. E, né, e Uhum. tendo E nem essa sabe se, eu oportunidade. não sei se sabe que isso é normal ou não é, né? Aham, é normal, não é? E eu acho que essa hora também, muitas pessoas estão olhando para nós, profissionais da saúde, com outros olhos. Sim. Eu tenho percebido isso, né? Com um olhar, poxa, eles sabem o que estão fazendo, eles sabem o que estão Uhum. falando, né? Eu acho que tem esse lado positivo que a pandemia vai deixar para nós, Com certeza, enquanto, com certeza. né? Enquanto profissionais da saúde. Eu E acho que assim, observar que a ansiedade, quando ela começa a prejudicar, né, e principalmente sono e apetite, eu acho que são as coisas que, é, primeiramente, assim, no início é o que mais prejudica. Mas se você perceber que está prejudicando você, ou você acha, não sei, porque quando a gente está mergulhado também no problema, a gente não tem muita certeza. A gente perde um pouco o parâmetro, né? Então, se a gente tem a dúvida, bom, na dúvida a gente procura um profissional, ele vai saber com avaliar de uma certeza. forma mais Uhum, distante, porque quando a gente está meio mergulhado no problema, a gente não tem muita certeza. com Então, procurar certeza. ajuda é imprescindível, né? Do psiquiatra, do Uhum, psicólogo, e eu sempre falo, né? O psiquiatra ele vai saber indicar o psicólogo quando é necessário, e o psicólogo vai saber indicar o psiquiatra, né? Então, com qualquer um dos certeza. dois que vocês procurarem, sendo bons profissionais, eles vão conseguir ajudar. E eu me coloco à disposição de quem quiser, pode Uhum, mandar direct, pode falar comigo, estou à disposição para ajudar. com certeza. E eu quero agradecer, Patrícia, ao convite, né? A oportunidade de estar aqui hoje compartilhando. E a gente teve até um bom público, tá vendo? Tava esperando o pai, a mãe e o irmão. A gente achou que só. O pai, é porque o pai, a mãe e o irmão chamou os vizinhos, né? Então eles colocaram dois celulares online, né? Para dar muita gente. Né? Quero agradecer
o pessoal que tá aqui, né? Muitos pacientes nossos em comum. Outros Tem só muitos, tem Tem um monte muitos de paciente que aqui. entrou em contato comigo e falou assim, nossa, que bom lá de vocês duas juntas, né? Ah, Foi! eu falei assim, nossa, eu fiquei empolgada. Eu falei, olha, vamos lá. Vai dar certo! Falei, vai dar. Eu pensei assim, esses pacientes eles devem estar lá, né? Eu penso, deve estar lá, umas amigas, meu pai, minha mãe, e o povo. Vai ter alguém. Pensei, se não tiver ninguém também, a gente conversa, bate Bem, papo, né? Foi bom, foi ótimo, foi muito bom foi mesmo. ótimo, né? Foi uma Muito experiência muito obrigada. boa. Eu fiquei ansiosa, né, pela live, mas Aí, foi ó, ótimo. tá vendo? Gente, é normal, tá vendo? Não, Ansiedade é ansiedade normal, ansiedade é normal. normal. É que nem Com parece, né? A certeza. gente vai fingindo, assim, né? É, a gente vai fingir, faz. A gente é profissional. Mas a gente Não, é feito não, de gente. carne e osso. Acho que é exatamente é normal para todo mundo, assim. A pandemia tá atingindo todo mundo. Então tenha certeza de que todo mundo que você olhar do seu lado está ansioso e preocupado com isso. Então tem sempre alguém para conversar, né? Então Com procura ajuda, certeza. tá? Não fica sofrendo aí sozinho, não, porque tem Uhum. tratamento, tem como a gente ajudar, Sim, certo? sim. Então, Certinho. obrigada, Ju. Foi um prazer, Obrigada viu? e prazer. Beijão. Com Deus. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau.